Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, boa noite para aqueles que estiverem assistindo mais tarde esse vídeo. Estamos aqui de volta, vocês já sabem, né? Pensamento e Vida, de Emmanuel. O capítulo de hoje, de número 25, se chama Tolerância. Ah, como nós estamos precisando de tolerância nos dias atuais, não, gente? Nem fale, né? Só a gente vê as notícias nas redes sociais, na televisão, e a gente vai perceber quanto o mundo ainda carece de tolerância mútua, né? Mas essa tolerância, gente, dando um spoilerzinho aqui, tem que começar em nós, em primeiro lugar, né? Não adianta a gente exigir dos outros algo que nós ainda não temos para dar, né? Mas aqui estamos para aprender, né? Estamos aqui para aprender as lições, né? Então, vamos lá trazer para vocês o que o Emmanuel nos reserva sobre o tema tolerância nesse maravilhoso livro Pensamento e Vida de Emmanuel, tá bom? Quem quiser comprar o livro Te Vivendo, tem na Amazon, tem no Mercado Livre, entregam, e tem nas livrarias espíritas e da maioria dos centros espíritas também, né? Para quem quiser ter essa obra de arte, essa verdadeira obra de arte sobre o pensamento e a vida que o Emmanuel grafou pela pena do nosso saudoso e querido Chico Xavier. Lembrando aí a todos que, se gostarem do vídeo, deixe o seu like, se inscrevam. Se inscreverem no canal, pode assinar aquele sininho que tem lá de notificações. Toda vez que sair um vídeo novo, vocês receberão uma cópia, um aviso, perdão, de que tem um vídeo novo sendo publicado no YouTube, e vocês poderão daí assistir, né? Se puderem, fazerem a gentileza de compartilhar com os amigos, com os parentes, com aqueles que vocês gostam, porque os pensamentos que aqui trago não são meus, são da espiritualidade superior. E eu já falei algumas vezes aqui, não custa repetir, para que esse livro chegasse nas nossas mãos, passou pelo crivo de elevadas autoridades do mundo espiritual. Não é simplesmente que o Emmanuel decidiu escrever, não é assim que funciona essa divulgação da doutrina espírita, né? Passa por um crivo elevado. Claro que o Emmanuel é o autor intelectual da obra, mas ela é avalizada pelos elevados mentores que cuidam ainda, né, da divulgação da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Bom, vamos lá então, gente, sem mais delongas aqui, vamos ao nosso trabalho do dia de hoje. Então, tolerância, capítulo 25, lembrando que temos 30 capítulos, faltam apenas 5 para terminar, e esse, para variar, é um dos mais lindos também que eu conheci aqui. O que fala o Emmanuel? Ele diz assim, ó: vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. Progresso efetivo, tá? Ou seja, a base do progresso efetivo. Na base do progresso efetivo está a tolerância. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Eu, como sou engenheiro mecânico, né, vocês sabem disso, quando eu li essa frase falei, é verdade. Imagine que uma engrenagem não suportasse a pressão no dente da outra e quebrasse. Então todo o trabalho estaria comprometido, né? Ou ela engripasse, fala, não vou trabalhar mais, né? Aí também a máquina não produziria os efeitos desejados, né? Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Nossa, mas Túlio, o que será que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que tudo na natureza, certo? Está
desenhado, construído por Deus, tendo essa virtude, a tolerância, como base, para que a gente tenha entre nós, seres humanos encarnados e desencarnados, a verdadeira fraternidade. Porque não existe, vamos falar o contrário, não existe a verdadeira fraternidade se não houver tolerância. Isso é fácil de entender. Foi isso que ele quis dizer. Só que ele diz que isso vale para toda a natureza. Mas ele fala assim, tolerância, porém, não é conceito de superfície. Então ele não está falando de coisa superficial, está falando de coisa profunda, que vai na alma da criatura. Então vamos ver por quê. Porque ele diz assim, ó, é reflexo vivo da compreensão que nasce, límpida, na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com o esquecimento de todo o mal. Então, a tolerância é o primeiro passo para a esperança. Aquele que tem esperança é aquele que espera algo de bom acontecer. Aquele que tem paciência também tem tolerância, porque também sabe esperar, sabe ser paciente. E aquele que perdoa profundamente está exercendo a maior tolerância possível, a mais bela tolerância, eu até diria, né? Que é esquecer o mal. Perdoar é esquecer o mal, não lembrar mais daquilo, deixar para lá, deixar que Deus cuide das situações. Não queremos nós sermos juízes em causa própria, né? Não dá certo, né? Então, olha aí, a tolerância é reflexo vivo da compreensão. Ou seja, tolerância e compreensão estão ali, né? Quase sinônimos, né? E onde que ela nasce? Onde é que ela está sediada? Está no nosso íntimo, está na nossa alma, está no nosso coração, como a gente costuma falar, tá certo? Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Ajudar quem? Ao mundo, né? Contribuindo da melhor forma possível, com tolerância, com paciência, com esperança, né? A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Então vamos aos exemplos. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Olha que exemplo maravilhoso. Quem de nós pegaria uma semente de laranja, né, de um pé de laranja, plantaria e ficaria olhando para ela assim, esperando dar a primeira laranja? Não, não é assim, né? Ela tem que germinar, tem que crescer, tem que dar flores para dar frutos mais à frente. E isso é ao longo de um tempo. Então, para que esse tempo aconteça, Deus não cobra da planta que ela produza imediatamente. Espera que ela frutifique, germine, floresça, para mais tarde frutificar. Não é um exemplo maravilhoso? Vale para as flores, vale para um jardim, para as coisas da natureza. A gente pode pensar em várias coisas assim, né? Deus também não solicita do regato improvisada integração com o mar, né? Um riachozinho, né? Improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminho no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Quanto tempo levou, né? Eras e eras, muitas vezes, para que um riacho fosse abrindo o caminho através das chuvas, das estações do ano, e fosse abrindo caminho na rocha, na terra, nos campos, para poder chegar no mar. Não chega
da noite para o dia, né? Então Deus também esperou aquele riacho chegar até aquela divindade que é o mar, né? Para o riacho, né? Assim também, ele diz, né, o Emmanuel, de alma para alma é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. Nossa, você vai falar, Túlio, mas por que agora o Emmanuel está falando de violência? Porque, olha, vocês vão entender, ele diz assim, a brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra do animal e o espinho da roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Então, quando você usa de brutalidade, de irritação, você está usando um tipo de violência. E essa violência, esse tipo de violência, né, não se coaduna com a fraternidade, que tem como base a tolerância. Tá certo? Porque a gente tem que ser tolerante com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos chefes, com os nossos subordinados, com aqueles que não nos compreendem ainda, né? Sabendo ter tolerância, nós também teremos um pouco mais de paz no coração. Conseguiremos, né, controlar melhor aquela ansiedade de querer resolver tudo, de querer fazer tudo na mesma hora, né? Que tudo tem seu tempo na vida, né? Então a gente compara, né, esse exemplo que ele deu, um estágio evolutivo do homem que ainda é violento, né? Que é aquele que não sabe tolerar, né? Usa da violência para conseguir aquilo que quer, né? Então está se equiparando ainda aos animais irracionais e não a um ser humano evoluído, né? Mais à frente ele diz assim: opor ódio ao ódio é operar a destruição. Isso acho que a gente já viu muitas vezes na vida, né, gente? Que quando você tenta responder o ódio com o ódio, a brutalidade com a brutalidade, a violência com a violência, nós vamos ter o quê? Guerras, conflitos de enormes proporções, ou conflitos individuais de proporções de longo prazo, que exigirão resgates, às vezes, de várias encarnações, certo? Se a gente não souber tolerar, né? Então, a gente não pode responder o ódio com ódio. O ódio a gente responde com amor. Ah, mas Túlio, é muito difícil isso daí. Como que eu vou responder ódio com amor? A gente aprende. Do jeito que a gente aprende a andar de bicicleta, que a gente cai, fica lá balançando, e uma hora a gente sai andando sozinho, a gente vai aprender a amar, né? Mas ao seu tempo. Mas tem que fazer aquele exercício diário, né? De tolerância, de paciência, né? Então ele diz assim, olha, o autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Então quando nós injuriamos alguém, nós já falamos isso aqui, esse mal, ação e reação, volta para nós. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base da inconsequência em que se expressa é assemelhar-lhe o veneno. Certo? A mesma coisa, está pegando fogo na casa, o que eu jogo? Água ou gasolina? Se eu jogar a gasolina, a casa vai pegar fogo mais ainda. Eu jogo água. Tá certo? Acho que uma vez nós fomos no Chico Xavier, né? Quando a gente visitava eles na década de 80, acho que alguém perguntou para ele, mas Chico, quando alguém nos ofende, e o que a gente faz, né? Daí ele falou, toma um gole d'água e fica com a água na boca e espera a raiva passar, né? Espera, fica quieto, fecha a boca, né? Fica com a água na boca, assim, ó, não pode falar, né? Para esperar passar aquela tempestade interior que acontece no seio de todos nós, quando alguma coisa violenta nos acontece, né? Então a gente não adianta querer
revidar na base da inconsequência da violência, que nós vamos criar mais tormentos para nós mesmos. Não só para os outros, mas para nós mesmos. E às vezes tormentos para a nossa família, ou para os nossos familiares. Porque às vezes as consequências disso se alastram como um incêndio de grandes proporções que ninguém consegue parar mais, né? Então ele diz assim: é imprescindível tratar a ignorância com carinho medicamentoso, que dispensamos ao tratamento de uma chaga, de um machucado, de uma doença. Porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. Tá claro, né, gente? Você está com uma chaga, uma doença, sei lá, na perna, no braço e tal. Você não vai ficar golpeando aquele machucado para tentar fazer ele sarar, né? Não, você vai tratar com medicamento, né? Então, não adianta a gente golpear o mal com o mal mesmo, que esse mal volta para nós, às vezes até dobrado, sabe? Então ele diz assim: a tolerância por esse motivo é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, e ele acrescenta, com serviço incessante no bem. Então não basta só esquecer o mal, temos que também trabalhar no bem, porque o mundo está cheio de criaturas que não são lá nem cá, né? É o chamado nem, né? Não faz nenhuma coisa nem outra, não faz nem o bem nem o mal. Isso também não ajuda, porque o mundo precisa de pessoas que façam o bem. Se nós queremos que o mundo passe de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, onde o bem vai prevalecer sobre o mal, nós temos que começar com a gente mesmo. Não é isso? Não receitar receita para os outros, temos que começar com a gente mesmo. É por isso que ele fala isso, com serviço incessante no bem. Quem demonstra com os lábios, repete palavras de perdão, de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Então, que foi que ele falou aqui? Ele falou assim: olha, falar de perdão, eu te perdoo, mas só da boca para fora não resolve nada, entendem? Então ele está dizendo isso, o que importa é dentro de você mesmo, né? O que ele diz lá: perdoar é olvidar a sombra buscando a luz, é esquecer a sombra, esquecer o mal buscando a luz. Nossa, mas Túlio, mas isso é muito difícil. Eu sei que é muito difícil, por isso que nós estamos aqui envoltos numa atmosfera de 1000 testemunhas que muitas vezes, em vez de até nos ajudar, acabam entrando em sintonia com pensamentos negativos e empurra a gente mais para o abismo ainda. Por isso o Cristo nos ensinou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Não é uma fórmula teológica, é uma fórmula de vida, tá certo? É uma fórmula de vida. Então, perdoar realmente é esquecer o mal, buscando a luz, buscando trabalhar no bem. Se você ainda conseguir fazer uma prece para o seu ofensor, melhor ainda, sua luz vai brilhar mesmo, tenham certeza disso, tá certo? Se eu ainda não consigo falar com ele, se eu ainda não consigo, ele ou ela, né? Não consigo falar, não consigo ainda me corresponder civilizadamente, façamos uma prece por ele, uma prece silenciosa, porque Deus está vendo as nossas preces todo instante. Então vai entender que o nosso coração já se resignou, já perdoou e já está buscando uma conciliação. E aí será o momento adequado, e vai aparecer esse momento adequado mais à frente para que essa conciliação aconteça. Tem uma outra passagem do Evangelho também sobre o perdão, que o Cristo fala para um dos discípulos, eu acho que é para Pedro,
fala para ele assim: procura se reconciliar com o seu adversário enquanto você está a caminho com ele, porque mais tarde poderá ser muito mais difícil. Vocês entendem o alcance? O alcance individual e coletivo para desse ensinamento é muito grande. Porque se eu deixo o tempo passar e não procuro a reconciliação, às vezes aquele meu inimigo, entre aspas, né, morre, desencarna, passa a ser um obsessor nosso, certo? Então, nós temos que procurar nos reconciliar com aqueles que a gente se desentendeu de alguma maneira, por nossa culpa ou por dele, não importa, né? Enquanto a gente está lado a lado com a pessoa, né? Porque depois pode ser que você perca a oportunidade de se encontrar novamente com aquela criatura, né? Então ele diz assim: não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, superioridade falsa, teatralizando os impulsos do coração, ou seja, da boca para fora, mas sim persistir no trabalho renovador, criando bem e harmonia pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto nos observem com a diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. O que ele disse aqui? Disse que o exemplo fala mais alto. O que vale é o exemplo, é o que a gente faz, não o que a gente fala. Tá certo? Eu já falei aqui, nós temos uma nuvem de testemunhas, inúmeros espíritos afins conosco ou não tão afins conosco, nos observando o tempo todo. Então não adianta eu estou aqui fazendo uma live para vocês, falando de tolerância, acaba aqui, eu não tenho tolerância com o animal que está latindo lá, chuto lá o cachorro. Eles estão vendo que aquilo que eu estou falando é só da boca para fora. Entende? Eles vão falar, tá vendo lá, o Túlio falando de tolerância lá na live e chutou o cachorro lá depois, ou xingou a esposa, né, ou o filho, não teve paciência com um amigo no trabalho. Então não adianta a gente se enganar, né? Estamos enganando quem? Nós mesmos, né, gente? Não tem, né? Não é só Deus que está vendo, tem também as testemunhas desencarnadas que estão vendo tudo que a gente faz, né? Então ele termina aqui dizendo o seguinte: oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal. Se alguém pode perguntar, bom, mas qual é o modelo que eu devo seguir? O Cristo. Em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados, os apóstolos, aqueles seguidores dele ali. Longe de reportar-se a deserção de Pedro, né, que o negou 3 vezes, ou a fraqueza de Judas, que o traiu, para dizer-lhes com a boca que os desculpava, não fez isso. Refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Ou seja, em vez de convertê-los em meros pessoas que receberam uma desculpa ou um perdão, não, induziu eles a serem os divulgadores do Evangelho. Hoje, se nós conhecemos o Evangelho nos dias de hoje, foi porque a partir do exemplo do Cristo, de novo o exemplo, os seus discípulos propagaram essa boa nova, que o Evangelho é um sinônimo de boa nova, né, para o mundo, sendo eles próprios pessoas imperfeitas, pessoas com defeitos, pessoas com problemas, né? Tem um livro maravilhoso, já falei para vocês, Boa Nova, maravilhoso. Tem uma lição lá sobre a tolerância, a boa vontade com Bartolomeu, que vale a pena ler. Gente, é fantástico esse livro. Leiam, tá? Então ele diz assim, terminando aqui, né? Tolerar é refletir o entendimento fraterno. O perdão será sempre profilaxia segura,
garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Quem não quer, gente, ter saúde e paz? Quem não quer ter renovação e segurança? Todos nós queremos. Então a tolerância é a ferramenta que o Cristo nos ensinou para que nós sejamos pessoas mais amáveis, mais fraternas, né? Que saibamos ter a verdadeira humildade de coração e entender aqueles que estão ao nosso redor. Através do quê? Não das nossas palavras, mas do nosso exemplo vivido e praticado 24 horas por dia. Tá bom? É isso aí, minha gente. Esse vídeo se estendeu um pouquinho mais, deu 25 minutos aqui, mas eu espero que vocês tenham assistido até o fim. E se assistiram, lembrem de deixar aí o seu like, né? Se inscreverem. E vamos em frente. Semana que vem trazemos mais uma pílula de amor para vocês do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Fiquem com Deus. Tchau.